Salve pessoal, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Hoje, sexta-feira, para quem nos acompanha aqui já sabe, é dia de papo previdenciário. Então, toda sexta-feira a gente está por aqui pegando as dúvidas dos inscritos aqui do nosso canal e respondendo, auxiliando o pessoal aí de uma forma gratuita, né? Muito comum ter muitas dúvidas sobre o direito previdenciário, ainda mais depois da reforma da Previdência, a gente está aqui para te ajudar, tá bom? Então, se você quer participar, quer ter a sua dúvida respondida, já inscreva-se aqui no canal, ative as notificações para sempre receber aí os vídeos que a gente posta, perfeito? E deixe aqui nos comentários, a gente pode selecionar a sua dúvida e trazer aqui para te ajudar, como essa que a gente vai começar aqui. Vamos lá? Primeira dúvida que eu tenho aqui é do João. João pergunta o seguinte: existe uma diferença entre os níveis de ruídos nas normas NR15 e NHO01, que é a norma de higiene ocupacional? João, olha, não existe diferença nos níveis de ruído, tá? Então, a gente tem que fazer um lapso temporal aí, né? Durante um determinado período, foi entendido que o nível de ruído acima de 80 decibéis já era considerado aí suficiente para prejudicar a integridade física do trabalhador. Então, acima de 80 decibéis, um determinado período, já é considerado especial. Depois desse período, passou, eles falaram, não, agora tem que ser acima de 90 decibéis. Então, aí acima de 90 decibéis era considerado especial. Aí depois caminhou a legislação, evoluiu mais um pouquinho e aí reduziu. Então, é 80, 90 e atualmente 85 decibéis. Então, quando o nível de decibéis do ruído é acima de 85 decibéis, aí sim é considerado especial atualmente. Então, os níveis de ruído, 80, 90 e 85 decibéis, tanto faz sendo avaliado pela NR15 ou pela NHO01, são os mesmos. A NHO01, ela utiliza aí o nível de exposição normalizado, tá? Mas é a mesma situação. Se você utilizar o PPP, tanto para a NR15 quanto para a NHO01, vai ser aceito. O judiciário, inclusive a TNU, tem entendimento pacificado referente a isso, então pode ficar tranquilo, tá bom? Outra situação que a gente tem, vamos lá, segunda dúvida é do senhor Antônio de Jesus. Ele pergunta o seguinte: bom dia, doutor. Eu dei entrada no meu benefício no dia 28 de agosto de 2023, com 65 anos de idade e 32 anos de contribuição. Só que o INSS liberou 70% e eu não quis. E agora? Bom, senhor Antônio, aí tá um pouquinho meio confuso, né? Primeiro a gente tem que entender qual o tipo de aposentadoria que o senhor solicitou. Foi uma aposentadoria por idade? Né? Foi uma aposentadoria proporcional? Depende, porque olha só, se a gente pegar a aposentadoria por idade, e foi pedida agora, né, depois da reforma da Previdência, o senhor tem que entender que depois da reforma teve alteração no cálculo. Então você vai receber 60% da média contributiva, mais 2% para cada ano que ultrapassar 2 anos de contribuição aí. Então, como o senhor tem 32 anos de contribuição e depois dos 20 anos o senhor tem mais 12, e aí a gente adiciona 2% para cada para cada ano que ultrapassa, então o senhor teria que ter 84%. Então, sua média contributiva vai dar 84% da média contributiva apurada e não 70%. Isso é nas regras atuais. Então tem que entender primeiro que tipo de aposentadoria que o senhor pediu, né, analisar todo o seu processo administrativo para verificar se efetivamente houve um erro ou não por parte do INSS. Quem vai conseguir identificar isso para o senhor é um advogado da área previdenciária e ele vai te demonstrar, não, efetivamente, senhor Antônio, essa parte aqui está errada, por isso, por isso, por isso. Ou não, não está errado, está correto, não tem o que revisar porque o senhor pediu depois da reforma da Previdência e essa regra é dessa forma. Então depende, busca ajuda profissional aí que a gente tem que entender primeiro que tipo de aposentadoria que o senhor pediu para entender depois, tá, qual é o cálculo utilizado. Combinado? Vamos lá, próxima pergunta. Próxima pergunta que a gente tem aqui é de um canal, né, Juntos e Misturado. Vamos lá o que eles perguntam aqui pra gente. Boa tarde, doutor, me chamo Antônio Marcos. Prazer, senhor Antônio. E eu posso contribuir com o INSS sendo mototáxi? Olha que dúvida interessante, né? Senhor Antônio, o senhor, além de não, como se diz, não é que o senhor pode, não, o senhor deve contribuir. Pessoal, o mototáxi, ele exerce uma atividade remunerada, tá? Então ele é contribuinte individual, ele é obrigado a contribuir com a Previdência, é obrigado a contribuir com o INSS. Muitas pessoas trabalham na informalidade, mas por que é importante você contribuir com o INSS, principalmente exercendo essa atividade de mototáxi? Porque ela é uma atividade extremamente perigosa. Qualquer acidente que o senhor tiver, o senhor pode ficar incapacitado. Se o senhor está contribuindo com o INSS, está de forma regular, né?
tá certinho, o senhor pode receber um benefício por incapacidade, se ficar incapacitado, se sofrer um acidente, pode receber um auxílio acidente, dependendo da situação, né? Se o senhor trabalhar para alguma empresa. Então, ou seja, você sendo mototáxi, você tem que contribuir com o INSS. Contribuinte obrigatório, tá bom? Tem que contribuir sim. Outra pergunta que a gente tem aqui, vamos lá, mais uma. Se a gente localiza aqui. Legal. É do William Santos. O William pergunta o seguinte: doutor, quem recebe o auxílio acidente pode ajudar para comprovar o início da deficiência? William, muito boa a sua pergunta, tá? E pode sim. Então, se você recebe o auxílio acidente, quando você recebe o auxílio acidente, pessoal, você tem que passar por uma perícia médica. E a perícia médica do INSS, eles têm que fazer um relatório para justificar o porquê de ser concedido aquele benefício, tá? No caso do auxílio acidente não é diferente. Então lá no INSS vai ter indicação do porquê você está recebendo esse benefício, em função de qual sequela, e isso pode servir sim para início de prova de deficiência junto à Previdência Social, e é uma das situações que a gente já até informou aqui em vídeos próprios, que pode te ajudar e auxiliar aí. Perfeito? Pessoal, for com mais dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer a sua pergunta aqui e te ajudar igual a gente está ajudando por aqui. Vem com a gente que na próxima semana tem vídeo novo. Até lá! Tchau!